Que bom é nós estarmos aqui mais uma vez nesta sexta-feira para aprendermos a ser humildes de espírito. O que é a humildade? É nós nos colocarmos diante de Deus com nenhuma forma de orgulho, com nenhuma pretensão, porque não existe obra humana ou mérito humano que possa ser apresentado diante de Deus como se Deus fosse obrigado a fazer as nossas vontades. O apóstolo Paulo, que nós temos escutado no mês de setembro por meio da carta aos Efésios, que as comunidades têm meditado, muitas comunidades do Brasil, mostra exatamente isso, que a salvação, ela é dom de Deus. Ninguém compra a salvação. Dinheiro não compra, vindas à igreja não compra, pois a salvação significa reconhecer Jesus como Senhor, submeter-se ao seu senhorio, ou seja, segui-lo com toda a força do nosso coração. Então, fé é discipulado, fé é seguimento. Mas, Padre, se é Jesus quem nos salva, não existe a nossa parte, não existe a nossa colaboração? Sim, existe a nossa parte, existe a nossa colaboração, mas ela sempre é uma resposta à graça de Deus que já age em nós. Não fomos nós quem amamos a Deus por primeiro, foi Ele quem nos amou e se entregou por nós. Então, estarmos aqui deve sempre ser uma atitude de gratidão. Não estamos porque merecemos, não estamos porque nós temos preferência, estamos simplesmente porque nós escutamos o chamado de Cristo, que passou na nossa vida e disse: segue-me, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Assim como Ele chamou Pedro e seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e ontem chamou o evangelista Mateus, também o Senhor continua a nos chamar. E quando Ele nos chama para segui-lo, é para aprender com Ele. Por isso que o discípulo nunca vai à frente de Jesus. O discípulo não pode ter a pretensão de ensinar o que Jesus tem que fazer, o que Ele pensa. Quando um discípulo pretendeu fazer isso, Pedro, Jesus o chamou de Satanás e o colocou no seu devido lugar. Vai para trás, Satanás, porque você pensa as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Então veja que o evangelho de hoje vai nos mostrar que Jesus, ele andava pelos povoados, pregando o reino de Deus, e ele era seguido pelos 12, que serão fundamento da nova comunidade, da nossa igreja, mas também não era somente seguido por esses homens, por algumas mulheres que fizeram a experiência com o Senhor. Quando eu escuto esse evangelho, eu vejo Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana e tantas outras mulheres, eu penso imediatamente nas nossas comunidades. Tantas mulheres que nas nossas comunidades têm dado a vida, nos diversos ministérios, são seguidoras de Jesus. E veja que essas mulheres ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Então isso aqui nos prova que Maria Madalena não era prostituta. Veja, o texto não fala que Maria Madalena era prostituta. Pelo amor de Deus, nunca mais fale isso. Não existe prova bíblica nenhuma. Isso é uma ideia que surgiu no século V. O que se diz o texto é que Maria Madalena era possuída por 7 demônios. Ela era o quê? Vivia na opressão do mal, de uma maneira tamanha que somente Jesus a libertou, mas não se diz que ela é prostituta. Isso não está na Bíblia. É a mesma coisa que pode dizer que Paulo caiu do cavalo. Vai lá em Atos 9, não diz que Paulo caiu do cavalo, não está na Bíblia. Ou a mesma coisa que dizer, por exemplo, que o fruto proibido foi a maçã. Eu faço um desafio para você aí que está na sua casa, e você aqui, me provar por mais A e B, que é a maçã. Então veja, a gente vai projetando sobre coisas na Bíblia, que o texto bíblico não nos diz. Essas mulheres eram mulheres de alta sociedade. Então Jesus, no início, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana, o evangelho chegou a todos, a pobres e ricos. Assim tem que ser. O evangelho não faz distinção de pessoas. Numa porta da igreja não tem ali uma métrica que diz: você tem dinheiro, você pode entrar. Você é pobre, você pode entrar, o rico não. Você é homem, você pode entrar. Você é mulher, você não pode entrar. Vocês já viram isso em alguma igreja? Não, a igreja sempre está de portas abertas para acolher a todos nós. Inclusive Pedro, em Atos Apóstolos, vai falar: não façais acepção de pessoas. O evangelho é para todos. De fato, a igreja está com as portas abertas para acolher a todos. Mas uma vez estando dentro da igreja, sendo acolhido pelo evangelho e pela igreja, e pela comunidade, nós vamos viver a realidade da conversão. Uma coisa é chegar à igreja de um certo jeito,
mas nós não podemos terminar a nossa caminhada como nós chegamos. Temos que terminar muito melhor do que nós chegamos e fazendo a experiência de Cristo. E veja que diz que elas ajudavam os discípulos com os bens que possuíam. Pense bem, como que Jesus e os 12 se mantinham para evangelizar? Eles não tinham tempo para trabalhar, é porque as pessoas acreditavam em Jesus e partilhavam os bens com o Senhor. Isso nos mostra que nós católicos, você que está na sua casa aqui, nós estamos aqui, nós temos que manter a obra de Deus. Isso aqui não é nada de pedido de dinheiro pelo dinheiro, porque a obra de Deus ela custa. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele trabalhava, ele não exigia o salário dele, mas ele disse na carta aos Coríntios que o trabalhador é digno do seu salário. O próprio Jesus em Mateus capítulo 10. Então veja, nós como católicos, diz o 5º mandamento da igreja, que nós temos o dever de manter a obra da evangelização. Nós não podemos ser avarentos, porque estar na igreja significa se comprometer com a vida da comunidade. Hoje mesmo de manhã o padre está até com a cara vermelha, tá vendo? Não é porque o padre foi à praia não, tá bom? O padre pegou um pouquinho solzinho aí de 40 graus hoje em São José do Rio Preto. Eu estava junto com o bispo diocesano aqui da cidade, outros padres, andando por algumas comunidades na periferia. Comunidades às vezes que não têm o necessário, não tem nem cálice, não tem nem um lugar para celebrar. Sabe que há muitos lugares do Brasil que as comunidades celebram debaixo de barracões, debaixo de árvore. E com tanto católico, se diz católico, 110 milhões que se dizem católicos, por que às vezes falta o necessário para nós mantermos a obra do Senhor? Quem fez a experiência com Deus, vai ter um coração generoso. As nossas comunidades elas precisam de igrejas bonitas, de espaços agradáveis. É mesmo aqui no Santuário da Vida, hoje fazendo 40 graus em Rio Preto. Imagina se não tivesse um ar-condicionado aqui, a maioria de vocês, você que está na casa não veria, mas o pessoal aqui estaria dormindo. A gente não consegue celebrar. Então veja, por que o padre está falando disso? Porque hoje as leituras tratam o tema do dinheiro. Uma coisa é você mostrar para a comunidade a necessidade da partilha, da corresponsabilidade. Outra coisa é você ser ministro e religioso e só pensar no dinheiro. E olha o perigo que aconteceu no início, dizem o seguinte, Paulo a Timóteo: daí que nascem invejas de homens privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Olha lá, assunto de lucro. Existem pessoas, atualmente, infelizmente, que falam de Jesus. E você deve desenvolver essa assembleia. Será que todo mundo que fala de Jesus está realmente falando de Jesus? Não existem 4 evangelhos no sentido de doutrinas diferentes, como diz Paulo. Existem 4 evangelhos na Bíblia. Mas será que todo mundo que está falando de Jesus, está falando de Jesus vivo e verdadeiro? Existem, infelizmente, hoje pessoas que usam o Evangelho como forma de enriquecimento. Esse problema já estava presente no final do ano 90, no final do 1º século. Como que nós podemos, então, ter uma vacina contra isso? Buscando conhecer a doutrina da igreja. Nós, católicos, precisamos conhecer a Sagrada Escritura, o catecismo da igreja, e desenvolver o bom senso. A doutrina católica, ela precisa ser pregada de maneira clara, sem medo de se comprometer. Eu sempre digo, Senhor, eu me pergunto, por que muitas pessoas deixam às vezes a nossa igreja? Às vezes, é porque na falta de água boa, qualquer um que oferece água cheia de barro, a pessoa bebe. Então, quando nós não nos fazemos presentes nas periferias, nas universidades, nos hospitais, quando nós pregamos o Evangelho como se fosse uma mentira, nós não atraímos. Veja, a doutrina, ela tem que ser pregada de maneira humilde, de maneira clara, sem agressividade, mas apresentando a verdade. Se vocês olharem hoje nas redes sociais, na televisão, quantos são os católicos que já têm dado passo para isso? Porque se nós não nos formarmos, se nós não procurarmos, qualquer charlatão que fala de Jesus Cristo e fala daquilo que as pessoas querem ouvir, arrebanha as pessoas. Sabe qual que é a consequência disso? A pesquisa do IBGE vai mostrar isso. Secularismo e indiferentismo religioso. As pessoas às vezes saem da nossa igreja, atrás de promessas religiosas, de milagres, atrás de milagres,
Pula de uma denominação a outra e depois sabe o que acontece? Ficam o quê? Sem nenhuma igreja. Não acreditam mais no Cristo porque pensam que aquilo é cristianismo. Olha, Paulo ao falar de Timóteo, veja Timóteo, ele começou a seguir Paulo, e Timóteo, a mãe dele era judia, o pai era grego. Na segunda viagem missionária, Paulo chamou Timóteo, vai ser o companheiro de Paulo nas pregações. Paulo vai ensinar aqui para Timóteo, que vai ser bispo de Éfeso. Olha, Timóteo, você foi chamado na juventude, não tenha medo de pregar o evangelho, mesmo que você não for compreendido. Então, pregar o evangelho vivo e verdadeiro, você não atrai multidões, às vezes as pessoas não te compreendem, mas aqueles que têm a sensibilidade da fé lá na frente, vão falar, aquele pregava o evangelho verdadeiro. Então vamos rezar, você na sua comunidade, você aqui, vamos rezar, para que Deus nos capacite a nós católicos, mande pregadores que falem da palavra de Deus com clareza, porque o nosso povo tem sede, nosso povo não pode beber água com barro, tem que beber água limpa, da palavra e da doutrina católica. Ou buscamos isso, ou não geramos nas pessoas comprometimento com as comunidades, e consequentemente as pessoas passarão pela igreja, mas não terão compreendido o que de fato é serem cristãs católicas. Em obediência à doutrina e à fé da igreja, partilhando a nossa vida com o Senhor, vamos apresentar diante do altar de Cristo a nossa vida cantando. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.